resenha para o Acervo NC20, dessa vez é a versão hidratante da base Pro Filter da Fenty Beauty. Oi gente, tudo bem? Mais uma resenha de base, como vocês podem ver, para adicionar no Acervo NC20, que se você não conhece esse acervo, é um projeto aqui do meu canal em que, se você tem um tom de pele parecido com o meu, principalmente o subtom, você consegue se basear nas bases que eu colocar nesse acervo e assim ter uma ideia de qual tom de base pode ser o seu quando você não pode testar vários tons de base quando você vai na loja ou então quando você quer comprar online. Porque, né, tem bases que é muito difícil de achar uma referência assim, uma foto ou então um vídeo de uma pessoa usando aqueles determinados tons que você quer ver. Então, por isso que eu criei esse projeto, que no caso da Fenty Beauty é mais complicado ainda pra gente, né, porque são 50 tons de base. Então, se a gente estava acostumado a ter que achar o nosso tom no meio de uma cartela de 10, 15 cores, no meio de 50 é muito difícil, tanto que é por isso que às vezes nos vídeos de resenha de base desse projeto eu trago vários tons e não só um. Com essa base aqui não é diferente, eu já testei a versão mate dela e eu descobri o meu tom, eu testei uns 3, 4 tons, inclusive a resenha da versão mate teve uma leve atualização sobre a cor, porque existem... Pra quem não sabe, eu tenho subtom oliva, tá? Pra quem se baseia pelo meu tom e subtom, seria interessante você olhar os destaques do meu Instagram, porque a Fenty Beauty, na cartela de tons claros, tem duas cores oliva, e aí seria interessante você olhar lá, porque senão esse vídeo vai ser sobre a atualização da base. E aí, por isso que hoje eu tô aqui com a versão hidratante em duas cores. Eu já tinha achado meu tom naquela base, que é a cor 145, porém eu tô aqui com a 130, que é a outra cor oliva. Nesse caso aqui em específico, eu acho que não seria necessário eu trazer a 130, mas pode ser que fique a dúvida na cabeça de alguém, então eu acho melhor sempre tentar sanar essa dúvida do que fazer um vídeo incompleto. Pois bem, vamos falar da base propriamente. Essa base aqui é a mesma Pro Filter, só que na versão hidratante, porque a outra, né, como eu falei várias vezes já, é mate. Só que assim, essa base aqui, ela vai sair de linha. Então, se caso você tenha reparado que lá na Sephora ela tá pela metade do preço, graças a Deus eu pude comprar uma base da Fenty Beauty pela metade do preço, porque no preço integral é uns R$220, ela tá saindo por 110 e a promoção ainda tá rolando, então por isso que eu achei legal trazer essa resenha, porque se caso alguém quiser comprar, né, tá aqui a resenha antes de comprar. Essas duas cores, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda estão disponíveis, algumas já estão esgotando, então sugiro que, se sempre foi a sua vontade dessa base aqui, que você corra e aproveite essa promoção de 50% off, porque ela realmente vai sair de linha. Quando você compra uma base dessa nova, novíssima, ela vem dentro de uma caixa, porém essa caixa não é lacrada. Um dos lados é meio lacrado, tem um adesivo aqui que fecha, mas o outro lado não, você consegue abrir livremente. A embalagem é semelhante à embalagem da versão mate, só que essa daqui é em bisnaga e essa daqui é em vidro. Eu, pessoalmente, gosto muito mais dessa embalagem aqui, porque essa aqui, gente, se der algum problema, eu não consigo abrir pra usar. Se ela estiver no final, ou então se o pump quebrar, essa daqui eu já tenho como cortar. Então, pra mim, essa embalagem aqui é muito mais vantajosa do que essa. E na proposta é somente isso mesmo que tem de diferença: ser hidratante em embalagem de bisnaga e ser mate em embalagem de vidro. As duas têm a mesma cartela de cores, as duas têm a mesma promessa de longa duração, as duas têm a mesma promessa de média a alta cobertura, porém, quem já usou essa base aqui, e se você não viu a minha resenha também, sugiro que você veja, ela é uma base que tem uma cor molhada e uma cor diferente quando seca. Essa daqui não tem esse problema. Então, assim, é um problema porque quando eu fiz a atualização lá da cor da base, vocês vão entender se vocês assistirem. Essa base aqui é exatamente do meu tom e subtom, porém ela escurece. E aí foi por isso que eu comprei a 130, que essa daqui é 145, pra ver se, eu pensei, bom, se a 145 escurece e passa um pouquinho do meu tom, a altura de tom, gente, é assim, se a base é clara, escura ou média. Se ela passa do meu tom, se eu comprar a 130, que é mais clara, e ela escurecer, vai ficar um pouquinho mais parecido com o meu tom quando eu estiver nessa fase mais branquela da minha vida, né? Pois foi por isso que eu fiz essa atualização, sugiro fortemente que você vá lá assistir.
E aí, essa base aqui não tem esse problema. A 145 é exatamente o meu tom, assim como essa aqui também é, só que sem esse problema de escurecer quando seca. Eu comprei a 130 para não ficar essa dúvida de que aí como ficaria a 130 em você, já que você também tem altura de tom NC20 e também tem subtom oliva, né? Porque essa base aqui é de subtom oliva também. Já falei isso, mas tô repetindo para reforçar. Eu vou aplicar as duas cores da base, fazer 2 swatches aqui para vocês verem a cor. E vou colocar a 145 e a 130 dessa daqui também para comparar. Mas esse vídeo não é uma comparação das duas bases, esse vídeo é uma resenha dessa base aqui. Vamos lá, essa é a 145 hidratante. E essa aqui é a 145 mate. Enquanto estiver molhada, elas vão ter a mesma cor, mas a mate vai escurecer. Olha só, a mate já tá começando a mudar de cor, né? Essa aqui é a 130 hidratante. E agora a 130 mate. Já passou um tempinho, vocês viram aqui que a 130 já começou, já escureceu. Eu acho que ela vai escurecer mais um pouquinho ainda. Mas assim, vocês viram que na aplicação as duas cores, a 130 com 130 e 145 com 145, nas suas versões aí, elas são iguais. Mas quando seca, as mates têm essa diferença. Vou até colocar um pouquinho aqui, ó, da 145 hidratante em cima da 130 mate, para vocês verem como que são parecidas, né, em relação a tom. Tá vendo que ficou praticamente a mesma coisa? 145 hidratante e 130 mate. Vou aplicar primeiro a 130 no rosto, nessa parte aqui do rosto, porque eu imagino que pode ter alguém que queira ver a aplicação da 130 para ver como que fica. Então, tô aqui aplicando, depois eu aplico a 145. Olha só, me surpreendendo também, eu acho que deu certo, olhando aqui pelo meu pescoço, né, subtom assim mais do que perfeito. Só que assim, olhando pelo retorno da câmera, eu tô o puro fantasma. E eu acho que realmente ela é um tom mais claro que eu. Vocês podem ver que ela é realmente assim do subtom na minha pele pela testa aqui. Eu sempre uso a testa como parâmetro, tanto que se eu ficar aqui, ó, esfumando muita bordinha, vocês não vão nem saber o que é cor da minha pele, o que é cor da base. Dá pra saber porque esse lado aqui tá mais claro do que meu tom mesmo. Por isso que eu tô falando que ela é mais clara. Eu conseguiria usar? Conseguiria? Visto que eu passei 27 anos da minha vida usando base de subtom errado até eu encontrar essa daqui, eu conseguiria usar essa daqui tranquilamente mesmo. Vamos agora de 145 nesse lado. Mais amareladinha do que a 130, que eu tenho o subtom oliva, mas mais puxado pro amarelo, né? Ou seja, um oliva quente, porque existem pessoas que são oliva amareladas e pessoas que são oliva azuladas, então tem essa diferença também. (145) aplicada, se vocês olharem na testa, vocês vão ver a diferençazinha, né? Que essa daqui tá mais clara, essa daqui já tá mais no meu tom de pele. E agora comparem com o pescoço. Eu não tô com a melhor blusa pra isso, porque a cor da blusa influencia. Só que, ó, se vocês compararem com o pescoço, vocês vão conseguir ver que ela é realmente o meu tom. Tom e subtom. Essa daqui é mais clara. Volto a repetir, consigo usar as duas tranquilamente, só que eu prefiro a 145. Já que o propósito é achar o meu tom e subtom exato de base, é a 145 que me traz isso. Definimos a cor da base, agora a gente vai para outras questões, como a aplicação. Nas minhas resenhas de base, eu costumo aplicar um lado do rosto com pincel e um lado com esponja. E tô começando a aplicação com o pincel. Esse aqui é o pincel que eu uso em todas as resenhas de base, porque eu acho ele um pincel ótimo para aplicar base.
Apliquei com um pincel em boa parte do rosto. E aí, gente, eu gosto sempre de fazer esse teste, né, de ferramenta de aplicação, porque na maioria das bases que eu já usei aqui, é muito difícil ter, assim, uma diferença de acabamento. E essa base aqui, eu sinto que ela fica igual a Pro Filter Matte, no sentido de que parece que eu apliquei pó. E também é meio difícil de aplicar, você tem que levar um tempinho aqui, assim, fazendo o acabamento pra tirar os risquinhos que fica. E tá vendo, ó, eu sinto, deixa eu abaixar um pouquinho a luz, eu sinto que fica um acabamento meio pesado quando é aplicado com pincel. Aquela coisa, né, dá pra aplicar, mas o acabamento não fica lá essas coisas. Já como esponja, eu apliquei antes que a esponja, né, que vocês viram, o acabamento vai ficar diferente, porque a esponja já ajuda a melhorar mesmo o acabamento de qualquer base, não só dessa. Aplicando aqui na testa também, né, que eu gosto de usar como parâmetro, vocês conseguem ver que a base aplicada, recém-aplicada, que tá molhada, também tá na mesma cor que ela que já seca. Se fosse a Pro Filter Matte, já não estaria. Terminei de fazer a aplicação com a esponja e, assim, pra mim tá muito nítido a diferença de acabamento. Esse lado aqui, ó, parece que a base assentou melhor na pele, ficou uma camada mais fina, digamos assim, enquanto essa daqui tá uma coisa meio grosseira, né, com o pincel, ó. Se vocês verem aqui no nariz, tem risquinho de pincel, aqui tá uma coisa meio pesada, como se eu tivesse aplicado pó. Tá bem diferente do que esse lado aqui. Eu acho que no nariz, aqui na divisão, vocês conseguem ver bem essa diferença também. E aqui na testa eu acho que tá visível também, principalmente nessa área aqui que eu tenho poros, cicatriz de acne, eu acho que dá pra ver bem essa diferença também. Se eu passo, agora que vocês já viram a diferença, se eu passo a esponja aqui, já vai melhorar esse acabamento. Tá vendo? Fala se não melhorou. Sobre a cobertura, quando eu apliquei de um lado do rosto, vocês conseguiram ver mais a potência da cobertura dela, né? Eu acho que, assim, pra mim tá ótimo, é que hoje eu não tenho mais acne. Então, assim, antigamente eu até gostava um pouco quando eu tava com acne, porque a gente conseguia ver melhor a questão da vermelhidão das espinhas que estavam ativas, a questão de textura, porque a acne, né, deixa aquele monte de textura na pele. Então a resenha acabava ficando um pouquinho, assim, mais rica com esses detalhes. Vocês conseguem ver também algumas sardas aqui, ó. Então, assim, pra mim é uma cobertura alta, mas tem gente que vai considerar ela uma cobertura média. A única coisa que não cobre bem, na minha opinião, e é muito difícil qualquer base cobrir, a não ser que seja de altíssima cobertura, é a olheira, porque a minha olheira precisa camuflar, e eu não camuflei. Acho que a base deu uma boa disfarçada na olheira, sim, mas eu ainda usaria um corretivo aqui. E por mais que eu sinta a necessidade de aplicar um corretivo aqui pra melhorar essa questão das olheiras, eu não sinto necessidade nenhuma de fazer uma segunda camada de base. Eu nunca sinto necessidade de fazer essa segunda camada de base. Mas tem gente que vai querer fazer e quer saber, né, se vai construir camadas. Então eu vou construir mais uma camada justamente nessa parte aqui que eu acho que seria necessário cobrir. Com a segunda camada feita, eu acho que melhorou mais a cobertura da olheira, ficou bem mais coberta, faria o que um corretivo faria, né? Só que eu acho que assim, essa base já não tem um acabamento muito natural. Você coloca uma segunda camada, vai ficar menos ainda, por mais que eu tenha aplicado só nessa região aqui. E a gente já viu que aplicado com o pincel deixa aquele acabamento, né, meio feio. Se eu faço uma segunda camada, é que aqui eu já assentei com a base. Mas se eu venho de novo com o pincel aqui pra fazer uma segunda camada, eu acho que não vai ficar bom, não. Ó, até melhorou também a cobertura da olheira, só que de novo deixou aquele aspecto meio grosseiro. Eu não gosto. Passo a esponjinha pra melhorar. A partir daqui eu não vou mexer mais, principalmente nessas partes aqui que tem linhas, que é pra gente ver se vai acumular, se vai marcar. Enquanto isso, eu vou fazer minha sobrancelha e já volto. Voltei, fiz a sobrancelha, apliquei um gloss pra não ficar com aquela boca super pálida e seca.
E aí, deu um tempo mais ou menos da gente saber se ia, né, marcar alguma linha ou não. Aqui embaixo dos olhos dá pra ver que acumulou um pouquinho. Eu tinha voltado pra luz normal, mas vou abaixar um pouquinho, porque tá de dia, a luz da janela acaba sendo uma luz a mais. Embaixo dos olhos acumulou um pouquinho, vocês conseguem ver. O que é normal, o que esperar de uma base hidratante, gente, que ela acumule nas linhas. Principalmente as linhas do olho aqui, que é um lugar que a gente mexe o tempo inteiro, vai acumular mesmo. Na pálpebra eu nem comento, porque assim, impossível uma pálpebra igual a minha, cheia de dobrinha, não acumular. Agora aqui é onde a base me ganha, que ela não marca meu bigode chinês. Outra coisa que geralmente se faz em resenha de base, é que assim, gente, eu não vejo pra que isso. Porque assim, eu posso aqui passar o papel higiênico pra vocês verem se vai transferir ou não. Só que pra mim esse tipo de... Eu sei que vocês gostam de ver, tá vendo que transfere uma base hidratante. O que esperar de uma base hidratante, não é mesmo? Volto a repetir. Agora, uma coisa que eu me recuso a fazer é teste da água. Aqui não promete ser a prova d'água, mas assim, pra mim é inútil um produto ser a prova d'água, porque ninguém, e eu espero que nunca aconteça, ninguém nunca vai jogar um balde de água na minha cara. Então não vejo sentido ficar jogando água na minha cara aqui. Até porque se a base for sair, ela vai sair com suor ou com lágrima. E água não é nem lágrima e nem suor. Pois bem, dito tudo isso, é hora de começar o teste de duração. Para isso, eu sempre faço o seguinte. Tiro aqui, ó, onde acumulou os dois lados. Só que eu vou aplicar pó em um lado do rosto só. E fazer o teste de duração para ver qual lado se sai melhor. Antes de começar a contar o tempo, eu já selei, né, esse lado, eu vou só mostrar pra vocês como que ficou o acabamento. Eu acho que é uma base que aceitou muito bem o pó. E aí, comparado com o lado que não tá selado, ela não tem aquele glow, porque não é uma base realmente glow, mas tem um acetinadinho de base que tá, né, molhada, até porque ela, nossa, ela seca. Ela transfere, saiu na minha mão, igual eu mostrei pra vocês lá no papel higiênico. Mas assim, ela tá razoavelmente seca. Tem base que fica bem mais molhada do que isso. Pra mim, que não selo base, é ótimo. Agora, vou mostrar pra vocês a hora. Achei meu celular. Agora são 16h19. Eu vou ficar a maior quantidade de horas possível com essa base. E depois, ao final dessas horas, eu venho aqui mostrar pra vocês como que a base ficou. Voltei, gente. Tô aqui meio escondida porque eu me olhei no espelho e eu quero comentar as coisas com vocês. Agora são 00h35, então um pouquinho mais de 8 horas de uso. 8 horas de uso, vai. Abaixar um pouquinho a luz. Olha isso aqui. Eu acho que ficou muito feio o bigode chinês, ó. Tava tão lindo, tava tão promissor, não marcando nada. E olha aqui o jeito que ficou. Ele deu uma acumuladinha e abriu. Desse lado aqui também. Como vocês podem ver, eu também uso óculos, né? E a lateral do nariz é uma coisa que não tenho que fazer, né? Com o atrito do óculos aqui. Só que assim, a base mate, ela não aconteceu nenhuma dessas coisas aqui. Eu achei que a Profilter Matte foi uma das melhores bases que eu tenho para usar óculos, porque mesmo com o atrito aqui da abinha do óculos, do apoio do óculos, a base não se mexeu muito. E a base, mesmo depois de horas de uso, também não marcou as minhas linhas aqui, do mesmo jeito que essa aqui tá marcando. Uma outra coisa que eu reparei também é que esse lado aqui que eu não selei, a base tá meio... Como que eu posso dizer? Ela não tá tão íntegra, sabe? Parece que ela foi abrindo, não sei explicar, mas tem uns pontos estranhos, assim, tá com uma textura meio irregular. A testa, gente, eu nunca tenho problema com nenhuma base, então a única coisa que aconteceu, e olha que hoje foi um dia frio, a única coisa que aconteceu é que os dois lados estão meio que brilhando, né? Esse lado aqui é o lado que tava com pó, e ele tá igual a esse lado aqui. Esse lado tá mais, mas esse daqui tava bem mate antes de começar o teste. E aí, assim, no geral, a base não tá muito boa, mas de uma forma geral, o lado com pó ficou bem melhor do que o lado que não foi selado com pó. E aí, nossa, eu tô meio decepcionada, confesso, né? Porque eu tenho uma quedinha por bases que sejam hidratantes, porque
O meu tipo de pele é seca, então sempre bases hidratantes me favorecem. Por incrível que pareça, a base Pro Filter Matte se deu muito bem na minha pele. Eu vejo muitas resenhas bem negativas em relação àquela base, tanto que quando eu fiz a resenha, eu deixei bem claro que na minha pele ela se comportou assim assado, por isso que eu gostei dela. Ela só tem aquele ponto negativo de escurecer a cor. E assim como algumas pessoas não conseguem usar essa base porque a fórmula, a textura e etc. não servem pra elas, alguém vai achar essa base daqui também a melhor base do mundo. Pra mim não foi, infelizmente. Não tô dizendo que ela é uma base ruim, tô dizendo que ela é uma base que, pra quem tem linhas, talvez não seja a melhor opção. Pelo menos pra minha pele não foi. Eu não confio nela pra usar, né, por muito tempo. Prefiro usar essa daqui, que eu sei que vai funcionar na minha pele se eu quiser usar essa base por muitas horas. Eu passei o dia já pensando assim, como que eu ia dizer o quanto eu tinha amado essa base, porque eu acho que ela tem N vantagens em relação a essa, como por exemplo, a embalagem dessa é infinitamente melhor do que essa, a cor dela ser a mesma molhada e seca é um fato muito melhor do que essa base aqui, que escurece depois de seca. A fórmula dessa ser hidratante é um ponto mais positivo do que essa daqui, que é mate, e eu não sou muito fã de bases mate. Só que ela pega justamente na parte que mais me incomoda no meu rosto, né? Que é marcar aqui a linha do bigode chinês. O problema não é nem marcar. O problema é ela ficar essa coisa aqui muito visível, assim, que não tá dando certo, sabe? Depois de muito tempo de uso. O que é uma pena, porque pelos pontos que eu falei, né? A embalagem, a fórmula e tal, tava assim, eu tava preparadíssima pra desbancar isso aqui de minha base perfeita, porque ela tem um tom perfeito, um subtom perfeito. Tava preparadíssima mesmo. Eu ainda não vou me dar por vencida. Vou achar uma forma de usar ela da mesma forma que eu achei uma forma de usar essa daqui. Que essa daqui também é uma base que eu amo, mas ela não tem duração nenhuma, não tem durabilidade nenhuma. Então, concluindo, é uma base que eu tinha muita expectativa, ela não cumpriu essa expectativa. No entanto, eu não vou desistir dela, eu vou continuar usando, porque né, não foi de graça. Mas é uma base que eu sei que eu não posso confiar na durabilidade. Só me resta finalizar aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha, que ela ajude vocês na decisão de compra. Espero que vocês voltem mais vezes aqui no canal também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!